Fala pessoal, e aí, tudo certo por aí? Bora resolver então um teste de Excel muito semelhante ao que você pode encontrar em processos seletivos, em entrevistas de emprego, na fase onde eles te pedem algum teste de Excel para que você demonstre seu conhecimento. Às vezes a gente já fez curso de Excel, mas acabou deixando as coisas caírem no esquecimento, isso acontece muito. Então vamos lá. Primeiro, salário base por área. Aqui, antes de mais nada, eu tenho uma base de integrantes de uma determinada empresa. Como você vai ver aí, tem diversas informações como cargo, área, departamento, ano que entrou na empresa, salário, enfim. Então, a primeira questão que eu tenho que mostrar aqui para o recrutador seria o salário base por área. Então, eu tenho as áreas aqui, e aqui eu tenho esse salário inicial, que seria o salário base, né? Então, pessoal, quais opções eu teria para conseguir fazer isso? Eu posso ou criar uma tabela dinâmica, ela vai me atender, ou eu posso utilizar a função de soma C, tudo bem? Como já vai ter um outro aqui que a gente vai fazer tabela dinâmica, então eu vou, por enquanto, fazer o soma C por área. O que eu vou fazer antes de mais nada? Copio a coluna da área, colo aqui na... Vou fazendo uma nova aba, tá? Aí você já aprende também como é que faz fórmula puxando de uma aba para outra, tá? É basicamente a mesma coisa. Colei aqui a coluna da área, vou lá em cima na guia dados, clicar em remover duplicadas, aperto o OK. Beleza, ele já isolou aqui para mim apenas, na planilha, né, apenas uma área de cada 100 repetições, né? Beleza. Aí eu preciso da soma dos salários. É aqui, pessoal, que eu vou entrar então com a função de... Tá vendo que eu estou usando pincel de formatação aqui para já imitar o layout na outra coluna, né? Sempre que você for passar por esses testes em processo seletivo, tenta demonstrar ao máximo aí, né, o que você consegue fazer e tudo mais. Sempre é interessante, né? Então, aqui eu vou entrar com soma C. Por que eu estou fazendo um soma C, né? De repente você está se perguntando se você ainda é iniciante no Excel e tal. Soma C porque eu quero fazer uma soma, mas não uma soma geral. É uma soma apenas da área de planejamento, por enquanto. Depois eu vou arrastar para baixo para já trazer a soma das demais áreas. Por isso eu vou para o soma C. Ele é uma função que me permite somar conforme critérios, beleza? Soma C me pede 3 argumentos: intervalo, critério e intervalo da soma. Intervalo é coluna da base. É lá na base onde eu posso encontrar as áreas. Marco a coluna E inteira. Ponto e vírgula. Volto para a aba onde eu estou criando a fórmula e defino o meu critério nessa tabela de apoio que geramos aqui no Excel. Ponto e vírgula. Agora eu preciso do último argumento para essa função, que seria o intervalo da soma. Retorno para a aba de integrantes, marcando a coluna do salário. Aqui mesmo eu fecho parênteses e aperto Enter, para que ele me traga de volta para cá, já com a somatória aí dos salários por área. Viu que eu usei formatação contábil aqui no caso, né? Sempre bom você deixar bem formatado aí. Arrastei para baixo, dando clique duplo. Como eu montei a fórmula dessa maneira aqui, ao arrastar para baixo você vai perceber que ele já entendeu que é para manter os intervalos marcando as colunas inteiras e o critério descendo aqui nessa minha tabela de apoio, linha por linha. Então, 1 está respondido. Se você quiser também apurar aqui um total, apertar Alt igual, que seria o atalho da autossoma, também pode ser interessante, tá? A média de idade por departamento. Você vai perceber que aqui nós não temos a idade da pessoa, certo? Temos a data de nascimento apenas. Então, pessoal, o que a gente faz nesse caso? Vou inserir uma nova coluna aqui. Aqui em cima, em qualquer local, vou colocar igual hoje. É uma função do Excel que retorna para a gente a data do dia em que estamos com a planilha aberta, tudo bem? Ou seja, eu tendo a data do dia de hoje e sabendo em que data nasceu a pessoa, aí eu vou conseguir, então, chegar na idade da pessoa para depois sim fazer o que a gente precisa ali na tabela, né? Então vamos lá, como é que a gente vai calcular a idade aqui no Excel? Tem mais de uma forma, tá, pessoal? Uma outra forma é um pouco mais complexa, eu até tenho outro vídeo disso no canal, que é utilizando a data diff. Ela vai te dar a data com exatidão. Mas se você quiser fazer uma conta rápida, que é super válido aqui para esse caso, até porque a idade da pessoa vai ser em anos, olha só o que você faz. Você pode fazer a data do dia de hoje, que você fez com função lá em cima, menos a data de nascimento da pessoa. Como essa fórmula você vai arrastar para baixo, só o vermelho pode descer, o azul tem que continuar fixo lá na H1, então FN, F4 nele, para que apareçam cifrões, e aí ele fica travado. Essa célula, você vai deixar... Deu uma coisa estranha aqui, né? Mas você deixa ela em formato geral, e aí continua dando uma coisa estranha aqui. Por quê? Esse 20.374 é a quantidade de dias que a pessoa está viva, então. E você não quer a quantidade de dias, você quer a informação em anos, certo? Então você vai isolar esse cálculo entre parênteses, para que primeiro seja resolvido isso, e o resultado disso seja dividido pela quantidade de dias que nós temos em um ano, que seria 365. Aí sim, posso tirar casas decimais aqui nesse caso, ele já vai retornar para a gente a idade aí das pessoas. E agora que eu quero a média de idade por departamento.
Lembra que no primeiro a gente fez soma C? Agora a gente vai ter que fazer a média conforme um critério, não a média geral, a média por departamento, certo? Então vamos ter que fazer um média C. Marco a coluna do departamento inteira, copio ela, colo ela aqui nessa outra aba que eu criei, vou na guia dados, clico em remover duplicadas, aperto o OK. Também já fiquei com apenas um de cada um dos departamentos, realmente são muitos aí nessa base. E aqui sim, eu vou calcular então a média de idade das pessoas. Como é que eu vou fazer isso então? Basicamente a mesma fórmula, tá, pessoal? Só vai mudar o nome da função mesmo, olha só. Igual média C, tudo junto. Abro parênteses. Intervalo. É lá na base onde eu posso encontrar os departamentos. Ponto e vírgula. Meu critério é o primeiro departamento. Percebeu que intervalo e critério nas funções do Excel estão sempre amarrados, né? Seja para soma C, média C e até conte C. Máximo C e mínimo C também. Ponto e vírgula. Média do intervalo. Volto para a base e marco a coluna onde eu calculei a idade das pessoas. Fecho parênteses, aperto o Enter. Pode retirar casas decimais também. E já teremos aí a média de idade, né? Por departamento, beleza? Ops, saí da planilha, deixa eu voltar para ela. Pronto. Então, segundo, já está respondido também. O ideal também, pessoal, é quando você faz esses testes, você ir apontando, né, para a pessoa que você pode chamar de apoio ou relatório, apontando para a pessoa onde que você está respondendo cada uma das suas questões, né, para a pessoa perceber que você fez de uma maneira organizada, né. Às vezes ele dá um local para que você responda até, né. Beleza, pessoal, até aí? Tranquilo, né? Soma C e média C. O 3, calcular o percentual por gênero. Aqui, pessoal, é bem parecido com os outros. Eu vou copiar um masculino e um feminino. Vamos supor que esse eu queira resolver aqui do lado mesmo. Agora eu preciso da quantidade de pessoas por gênero. Por quê? É a partir dessa quantidade que eu vou conseguir definir o percentual. Então eu quero uma contagem com um critério. Eu utilizo a função conte-c. Deixa eu aumentar aqui um pouco antes. Igual conte com temudo.c. O intervalo é onde eu posso encontrar o gênero na tabela. Ponto e vírgula. O critério é o primeiro aqui que eu já deixei isolado. Fecho parênteses, aperto o Enter. É só arrastar para baixo, que ele já vai me dar o outro aí também. Agora, para ter o percentual, eu faço conta aqui do lado, que seria esse dividido por esse mais esse. Ele vai me dizer que seria... Ops. Aqui eu preciso isolar entre parênteses a segunda parte da conta, né? Que seria o valor da quantidade do primeiro dividido pelo total, né? Como eu quero que esse valor seja dividido pela soma dos dois, por isso que essa segunda parte da conta fica entre parênteses, né? Beleza, coloco em formato de porcentagem, ele vai me dar aqui 49%. Para fazer o de baixo, posso basicamente fazer a mesma coisa. Poderia também ter calculado um total aqui embaixo, né? Se você tivesse feito o total aqui embaixo, igual soma e marca os dois, aí você também pode pegar o item e dividi-lo direto pelo total, né? Coloque em formato de porcentagem e assim já dá certo também. Então aqui, pessoal, você poderia fazer dessa forma. Se você quisesse parar aqui no conte-c, selecionar esse trecho da tabela e criar um gráfico de pizza para demonstrar essas informações, também funcionaria, tá? Tem modelos aqui que já trazem o percentual para você, né? Então, também poderia ser uma alternativa aí para esse caso. E o quarto, um relatório com a quantidade de integrantes por centro de custo e a soma dos valores. Concorda que o primeiro passo para fazer esse quarto, que era o que estava escrito aqui embaixo, eu já tirei, é trazer o centro de custo para essa base, certo? Sem eu ter o centro de custo aqui, vai ficar difícil, né, de eu conseguir montar esse relatório, né? Se eu for na aba seguinte, que é a aba dados, eu vejo que eu tenho o centro de custo aqui. Já te adianto, vou inserir uma nova coluna aqui, já te adianto que você precisa, então, ter informações em comum entre as planilhas para conseguir trazer o centro de custo, né? No caso, eu tenho o departamento tanto nessa aba quanto nessa outra. Sendo assim, olha só, eu vou poder fazer, por exemplo, um procx, depois te explico com o procv como é que ficaria esse caso, tá? Vou colocar aqui centro de custo 2. Eu venho aqui, faço igual procx, clico no primeiro departamento que eu tenho, sempre o meu argumento inicial do proc é clicar na informação que eu tenho em comum entre as duas planilhas e sempre na planilha onde eu estou criando a minha fórmula. Agora eu vou lá para outra aba, minha pesquisa matriz é onde eu posso encontrar todos os departamentos, ponto e vírgula. O último argumento que essa função me pede é a matriz de retorno, que aí sim é marcar de fato a coluna
que me interessa, que é a do centro de custo. Fecho parênteses, aperto o Enter, ele já trouxe aqui pra gente. E se eu quisesse fazer com o PROC-V? Com o PROC-V, pessoal, não daria certo do jeito que está essa base. Entenda que o PROC-V tem um argumento dele que te pede para começar na coluna da informação em comum e indo para a direita até você chegar ou passar da informação que você quer trazer de fato. Olha o centro de custo, ele já está lá na esquerda, né? Eu teria que dar um Ctrl X nessa coluna B, passar ele para o final dessa base, e aí sim eu conseguiria trazer o centro de custo de outra forma utilizando o PROC-V, né? Clico no primeiro departamento, ponto e vírgula, marco agora desde o departamento até o centro de custo, essa é a matriz tabela dele, ou seja, uma tabela que contém tanto tudo que eu posso ter em comum, como também tudo que eu quero trazer, ponto e vírgula. O número do índice da coluna é olhando para a matriz que você marcou, apontar em qual coluna está o que você quer trazer de fato, é a terceira coluna dessa tabela, ponto e vírgula 0, que seria a correspondência exata. Fecho parênteses, aperto o Enter, e eu vou ter conseguido trazer o centro de custo para cá também. E para a gente fechar, então, agora sim eu posso responder essa quarta questão através de uma tabela dinâmica. Posso selecionar essa base toda a partir da linha dos títulos, tudo para a direita e tudo para baixo, com Shift Ctrl seta para a direita e seta para baixo. Ou na guia inserir, tabela dinâmica, aperto OK. Pego o campo do centro de custo, jogo nas linhas. Ah, o centro de custo não está aparecendo aqui para mim. Aí você clica no atualizar aqui da dinâmica, tá, pessoal? Aqui em cima. Porque como você teve mudança na base, pode ser que ele ainda não esteja lendo a informação. Para mim aqui ele já leu, mas às vezes acontece de precisar atualizar para aparecer aqui, mesmo que seja a primeira dinâmica que você vai criar em cima da base. Pega o centro de custo, joga nas linhas. Tudo que você joga nas linhas, ele traz as informações em formato de aberturas aí, né? Salário inicial, jogo nos valores. E agora eu quero também a quantidade de pessoas. Por mais que eu não tenha nenhum campo de contagem, de quantidade, eu posso pegar o nome da pessoa e jogar no campo dos valores também. Tudo que você joga aqui no campo dos valores, pessoal, é que você vai fazer a contagem, ou a soma, ou a métrica que você preferir, né? E basicamente está pronta a sua dinâmica. Os títulos aqui, como você pode perceber, eu estou alterando, você pode alterar também. Se você quisesse mais por fins didáticos, eu queria pôr a área também nos filtros, e eu queria pôr o cargo nas linhas embaixo do centro de custo. Pode também. Na guia Design, você poderia escolher outro formato aqui da dinâmica também. Enfim. Percebeu que as últimas guias ali só aparecem quando você clica numa célula pertencente à tabela dinâmica, né? Senão o Excel vai ignorar aquelas guias, né? Óbvio, pessoal, que o ideal é você responder dentro do que você foi perguntado, né? Mas aqui eu dei uns complementos aqui nessa dinâmica mais por fins didáticos aí, né? Pra você saber outras possibilidades aí também, né? Aqui ele traz o centro de custo e abaixo os cargos daquele centro de custo, já com a soma dos salários e a contagem aí de pessoas também, né? É isso aí, pessoal. Respondidas as perguntas, se você gostou desse vídeo, me siga por aqui ou inscreva-se no canal. Tem material aí para você baixar na descrição também, tentar pôr em prática esses exercícios. E é isso. Você viu que foi um exercício onde a gente abordou as principais funções aí do Excel, média C, soma C, conte C, alguns dos recursos também de remover duplicadas, fizemos um gráfico aqui em um dos casos, também utilizamos as funções de PROC-V e PROC-X, também fizemos cálculos envolvendo datas, né? Lembra que lá no começo a gente colocou para descobrir a data de nascimento das pessoas, né? Função hoje e tudo mais. E também um recurso fundamental aí do Excel, que vimos por último, né? A tabela dinâmica, recurso indispensável aí também. Geralmente é isso que é exigido nesses testes, sabe, pessoal? Pelo menos é o que eu vejo sendo mais pedido. As principais funções e recursos, sabe? Para você mostrar, para a pessoa ver, né, o seu nível de Excel, se você entende esses principais funções, fórmulas, recursos para poder utilizar no dia a dia. É isso aí, pessoal. Precisando de algum dos serviços da tela, é só entrar em contato. Tem o meu site aí na descrição do vídeo também. Lá você encontra meus contatos. É isso. Valeu, abraço.